Vai começar com escatologia. É isso aí, gente. Eu já tenho a minha cola aqui, porque eu Muitas nem colas. me atrevo a falar assim sem ler, porque esse assunto é mesmo complexo. Então, a gente define a escatologia como uma área da teologia que se dedica ao estudo das últimas coisas, ou seja, das questões relacionadas ao fim dos tempos e ao destino final da humanidade. E aí a gente divide a escatologia em 2 pontos. Escatologia pessoal, que se refere a crenças e interpretações específicas sobre como os eventos escatológicos se aplicam a um indivíduo em particular. Ou seja, a gente vai falar se essa pessoa... O que acontece depois que a gente morre, Isso, né? se ela vai ser salva e aí ela vai dormir ou ela vai estar imediatamente com Cristo, esse tipo de coisa. E depois a gente fala sobre a geral, né, Mayara? Mas vamos começar com a escatologia. A escatologia pessoal. Se você tem dúvidas, deixem aqui nos comentários que a gente faz pros pastores. É isso aí. Então, né? Vamos lá, pastores. Eu já ouvi muito isso, né? Não, a gente vai morrer, vai dormir, vai acordar quando Cristo voltar. Não, a gente morre e vai estar imediatamente com Jesus, porque quando Jesus estava na cruz, ele falou pro ladrão: hoje mesmo entrarás comigo no reino dos céus. O que acontece? Quem quer começar dando a sua opinião e dizendo que defende? Acho que é justo o Rafael começar, porque ele é aniversariante. Então, por favor, Rafael. Não, eu tô sem microfone. Não, aqui, ó. Não seja por isso. Que a Não gente seja por coloca aqui isso. A pra gente coloca o você, microfone aí. Eu queria fazer um comentário antes de Por favor, qualquer pastor. coisa. Eu não vou começar não, tá? Mas quero dizer que hoje é meu aniversário. Por favor, peguem leve a minha pessoa. E sendo assim, cedo oportunidade aos meus amados colegas. E pastor Vanderlei? Pastor Vanderlei, passou a bola. Vocês estão fugindo, não sei por quê. Como Então, um bom acho batista. que essa questão da escatologia, para começar, a gente pensar que o primeiro texto do Novo Testamento é um texto escatológico, é a primeira Tessalonicenses. Porque a gente, às vezes, pensa que os textos do Novo Testamento estão na ordem cronológica. E eles não estão. Eles estão numa ordem lógica. Então, não teria como falar de outra coisa primeiro do que, senão, do ministério terreno de Jesus. Mas a primeira epístola que foi escrita foi 1 Tessalonicenses. E qual era o motivo? Alguns crentes estavam morrendo e a expectativa iminente era de que Cristo iria voltar ainda naquela geração. Então, os cristãos naquele momento pensam o seguinte: se Cristo vai voltar, porque Jesus ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus e disse que iria voltar. Então, eles achavam que isso ia acontecer durante os próximos anos. Isso não acontece de imediato. Então, fica já aquela impressão. O que acontece com as pessoas depois da morte? E aí, isso gera o primeiro texto do Novo Testamento. Então, o primeiro texto do Novo Testamento é um texto que nasce de uma necessidade de responder a questões escatológicas. Então, o que acontece com a gente quando a gente morre? Quando a gente morre, a partir de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz que ao sinal da trombeta, os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão, e ele fala que Cristo virá nos céus e os que morreram em Cristo virão com ele. Ou seja, a ordem Cristo, os que morreram em Cristo virão com ele. E os que estiverem mortos vão ressuscitar dos mortos. Mas aonde eles estão até que isso aconteça? Porque já morreu gente à beça. Sim. Eles já estão gozando ou no gozo eterno ou no tormento eterno. Não há um estado intermediário após a morte. Não há um limbus infanto, não há um purgatório, não há um lugar de espera. Não tem um lugar de espera. Pastor André? Sim, não, eu caminho na direção do pastor Vanderlei. Eu acho que o grande ponto aqui é a gente entender que a morte nos insere numa dimensão cronológica distinta. Esse é o grande ponto, né? Então, Deus é o ser incriado, criador de todas as coisas, inclusive do tempo. Então, a cronologia é contida pela divindade, não o contrário. Mas nós olhamos de um ponto de vista cronológico, linear, né? De passado, presente e futuro. Então, a gente olha essa orientação paulina, muito bem explanada aqui pelo pastor Vanderlei, de que é assim que funciona de uma perspectiva didática, de uma perspectiva cronológica humana. Mas o texto mesmo que você cita do ladrão da cruz, ele é um bom referencial para nós. Para o ladrão, para o indivíduo alvo da escatologia individual,
o instante seguinte da morte já é a sua destinação eterna. Então, ele irrompe em uma realidade cronológica totalmente nova. Porque para Deus, passado, presente e futuro é tudo uma coisa só. Então, eu acho que isso nos ajuda a compreender exatamente isso. Cronologicamente, quem está na Terra vai ver isso. A trombeta é o símbolo, é soada, todos ressuscitam, aqueles que estão aqui ressuscitam mortos, os que estão em Cristo primeiro, os outros, e nós que estamos vivos seremos transformados numa perspectiva cronológica e didática que Paulo constrói. Mas eu acho que entender essa questão de que a gente é imerso numa realidade temporal pode ajudar a compreender para Pode ajudar ou não. pessoal. Porque Deus ele não está submetido ao passado, presente e futuro. Esse é uma questão física, é isso que vocês estão falando. Sim, sim. Não, eu acho que também a questão do sono tem muito mais essa compreensão equivocada de que há um sono por conta de que há metáforas para a morte. Ah, sim. A própria O que sono Paulo- é uma metáfora para amenizar. A própria que o apóstolo Paulo usa, né? Não quero que vocês sejam honestos a respeito dos que dormem. Sim. Dos que dormem. Como metáfora. E ele tá usando essa metáfora do sono para falar da morte. Eu acompanho muito o pastor André nessa questão. Talvez uma das maneiras de conciliar o ladrão da cruz com o que Paulo explica em Tessalonicenses, que vamos ressuscitar. Como que vamos ressuscitar se o ladrão da cruz estará comigo ainda hoje? Né? Essa é a perspectiva do ladrão da cruz, ele imediatamente estará. E para aqueles que ressuscitarem, se encontrarão com Cristo nas nuvens. Então, são dois tempos cronológicos para nós diferentes, que para a pessoa que observa o observador externo, que somos nós, são tempos cronológicos diferentes, mas para a pessoa que vive, para a sua própria escatologia pessoal, é um tempo cronológico sequencial, seguido. Ou seja, a primeira aqui foi... Eu acho, inclusive, que é um pouco diferente do que o pastor Vanderlei estava comentando, ou não? Não, a sequência seria... a pessoa morre, automaticamente ela vai para a sua destinação eterna. Ela vai para a sua destinação eterna. Ou seja, os justos, os eleitos, irão estar gozando da eternidade com Cristo. E os que foram condenados também estarão, os réprobos. Né? Eu vou falar já na linguagem que nós usamos calvinista. Os eleitos e os réprobos. Passando pelos poros. Não, então, para ó, demarcar primeira foi meu de boa. espaço. Foi Escatologia tranquilo. pessoal, Agora, Sussa. a gente vai para a escatologia geral, que a gente aí se refere sobre os eventos do fim dos tempos de uma maneira mais ampla, como, por exemplo, o juízo final, Fim a volta do de mundo. Cristo, o anticristo, esses Apocalipse eventos. é o seguinte, gente. Eu vou definir aqui pra quem tá de casa, e assim como eu, há alguns dias, não sabia direito o que era o quê. Vou dar uma definida. Pré- e pós-tribulacionismo. Escolas escatológicas que estudam a volta de Jesus em relação à tribulação. Tribulação é o período de 7 anos aqui na Terra que nós teremos o anticristo, sofrimento e tudo mais. Pré-tribulacionismo, a volta de Jesus vai ocorrer antes da tribulação. Pós-tribulacionismo, a volta de Jesus vai ocorrer depois da tribulação. Então, pastores, E vou agora? começar com você agora, pastor Rafael, não vai dar pra fugir. Nesse tema Senhor, é o prevejo quê? que apanharei. Sou pré-tribulacionista, acredito no arrebatamento da igreja antes da tribulação e antes do milênio inaugurado por Cristo após a tribulação. Agora você Agora, explica pro pessoal de defenda. casa o que isso significa. Por quê? Bom, eu acho que já tá até um pouco autoexplicativo. Eu creio que antes da tribulação começar, da grande tribulação começar, a gente crê que estamos vivendo tempos de tribulação, tempos de princípio das dores, mas haverá a grande tribulação. Mas o que desencadeia essa grande tribulação, ou como a gente chama, o dia do Senhor, que para nós pré-tribulacionistas pentecostais, ou se você quiser assembleano, apesar de eu já não ser mais denominacionalmente assembleano, para nós esse período é desencadeado pelo arrebatamento. É a primeira coisa que acontece, Jesus encontra a sua igreja nas nuvens e a leva para a casa de seu pai, que coaduna com João 14, a promessa de que na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou teria dito, vou preparar-vos lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu estejais vós também. E coaduna também com a imagem do casamento, onde o noivo saía para encontrar a noiva, buscava a sua noiva, trazia para a casa de seu pai, onde havia a celebração, as bodas nupciais. Assim cremos, e aí, enquanto a noiva a igreja está nos céus, aqui na terra começa o período de grande tribulação,
onde o anticristo reinará por 7 anos. E ao fim desses 7 anos, a igreja volta junto com Cristo para guerrear e derrotá-lo, derrotar a trindade satânica e assim inaugurar seu reinado de 1000 anos. Mas, pastor, me diz uma coisa. Existe algum... Você citou aí o livro de João, né? Eu também peguei algumas referências que os pré-tribulacionistas usam para defender esse argumento. Existe alguma outra passagem que te remeta logo isso de cara? Tipo, não tem como não ser pré quando esse versículo fala isso. Tem algo assim? Os filhos do Senhor não foram feitos filhos para ira. Então, nós entendemos que a grande tribulação é o derramar da ira. É a ira vindoura, que a Bíblia chama. Então, essa ira vindoura é o derramar da ira de Deus, como nunca foi visto. Não cremos que a grande tribulação seja uma grande perseguição que se levantará. Cremos que a grande tribulação é o derramar da ira de Deus. E os filhos de Deus não foram feitos para ira. Por isso, dessa maneira, entendemos esse arrebatamento pré-tribulacional. E essa grande ira seriam de piores desastres naturais... Coisas muito piores do que a gente costuma ver aqui hoje. Como jamais se imaginou. E só mais uma perguntinha. É porque Apocalipse, ele menciona que haverá santos na tribulação, povo santo. Mas não usa a palavra igreja. Perfeito. O que vocês têm a dizer sobre isso? Porque haverá um povo santo. Quem são esses? Então, a gente acredita que vai continuar existindo a possibilidade de conversão. E em massa, inclusive. Quando você pega, por exemplo, Apocalipse capítulo 7... vai mostrar uma multidão inumerável de pessoas vindo da grande tribulação, vestidas de branco, lavado pelo sangue do Cordeiro, uma multidão incontável, milhares de pessoas, milhões de pessoas vindo da grande tribulação. Então, nós cremos que durante o período tribulacional, a conversão ainda será possível. Existe uma discussão de que se o Espírito Santo seria removido, porque, teoricamente, o texto diz que o Espírito Santo é quem impede a manifestação do anticristo. Mas o texto não diz Espírito Santo, e mesmo que dissesse sua retirada, é retirada de sua manifestação, não de sua onipresença, porque isso seria impossível. Então, a ação de conversão pode continuar. Alguns pré-tribulacionistas, inclusive, acreditam que essa conversão em massa se dará através da pregação, através dos 144 mil judeus. Agora, isso aí já são desdobramentos dentro do próprio pré-tribulacionismo. E só uma ressalva aqui de algo que eu achei muito interessante, né? Eu sou meio tendenciosa pro lado de pré-tribulacionista. De que a Bíblia não usa a palavra igreja quando fala da tribulação. Esse termo não é citado, assim como a Tamires. Durante todo o período tribulacional em Apocalipse, a igreja... Inclusive, esse é um termo usado, esse é um argumento usado por um grande calvinista. John MacArthur é pré-tribulacionista, apesar de ser calvinista. Isso é muito estranho para muita gente. Não é possível. A cara de decepção do pastor Vanderlei, não é possível. Não acredito John MacArthur nisso. não é escritura, né? Perfeitamente. Autoridade. Muito bom. Muito bom, Autoridade. pastor. Muito bom. Perfeitamente. E aí, ele cita justamente esse argumento de que durante o período tribulacional descrito no Apocalipse, a igreja não aparece. E ela vai aparecer voltando com Jesus nas nuvens. Não nas nuvens. Voltando com Jesus para guerrear contra a besta. Certo. Então, aí, o termo usado é os santos que estão com ele. Bom, se estão com ele, por que estão com ele? Se havia santos na terra, por que esses santos estão com ele? Então, a ideia é de que a igreja estará nos céus, haverá conversão em massa na terra, muitos serão mortos. Apocalipse 10, se não me engano, fala das almas dos decapitados durante a tribulação. Ou seja, gente que creu na palavra, se converteu, mas foi perseguida e morta. E aí, finalmente, então, Jesus volta para sua vinda agora final. Alguns pré-tribulacionistas falam da primeira fase, segunda fase e tal. Então, vem junto com a sua igreja para, assim, derrotar a trindade satânica. Certo. Pastor André? Bom, vamos lá, né? Quando eu concordo com o pastor Rafael, eu chamo ele de Rafa, e agora eu discordo, então, o pastor Rafael. Então, eu caminho numa direção, assim, muito diferente mesmo, né? Eu entendo que eu sou amilenista, então, para nós, aqui, ó, pra ficar mais amilenistas, a gente compreende que o milênio... Porque, na verdade, o que desencadeia todas essas perspectivas é o capítulo 20 de Apocalipse, né? Mas antes de falar como eu penso, acho que a gente precisa esclarecer algumas coisas. Primeiro, que existem alguns elementos que são comuns a todas as tradições cristãs, de fato, né? Uma delas é o elemento de que Jesus voltará. Jesus ressuscitará os mortos, julgará vivos e mortos, haverá
punição a Satanás e condenação a Satanás e aos seus anjos, e haverá um período de paz e prosperidade ao lado de Cristo. Isso é um elemento que une todas as tradições cristãs. Então, independente do indivíduo ser da igreja A ou da igreja B, se ele é cristão, ele vai acreditar nisso. Isso é fundamental. Então, assim, de fato, todos nós acreditamos nisso, nos une. Isso é uma coisa importante. Agora, para compreender o texto, a gente precisa entender que Apocalipse não pode ser lido de uma forma isolada, porque é um método interpretativo, né? E aí você tem escolas interpretativas ou escolas hermenêuticas que vão ajudar a compreender o Apocalipse, né? Uma dessas escolas que eu advogo é o preterismo, que entende que boa parte do livro de Apocalipse ele já se cumpriu. Eu sou um preterista parcial, né? Existem os preteristas que vão caminhar na direção de que tudo já cumpriu e nada mais acontece. Não, eu sou um preterista parcial. Eu entendo que boa parte das profecias elas já se cumpriram. Elas têm a ver com a guerra judaico-romana da década de 60 e 70 ali, do imperador Tito, sob o comando de Vespasiano, destruição do templo. Eu acredito muito nisso. A minha perspectiva de datação do Apocalipse é uma perspectiva mais recente em relação aos eventos do Ministério de Jesus. A maioria das pessoas vai datar o texto ali por volta dos anos 90. Eu dato o texto por volta dos anos 70. E depois posso explicar o porquê. Eu acho que para mim não foi Domiciano, foi Nero, o imperador, mas é uma questão muito pessoal. E aí uma outra coisa que é interessante então, eu sou preterista, você tem o idealismo que trabalha o Apocalipse como um símbolo, então tudo ali é simbólico, nada daquilo tem a ver com a realidade necessariamente, mas é um símbolo de como a igreja deve se portar, perdão. Você tem o historicismo que tenta encaixar na história eventos do Apocalipse, por isso que você vê muitas vezes, mudou o Papa, é o anticristo. Aconteceu alguma coisa. Obama, O presidente dos Estados Unidos, sempre os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Gostava do Trump, então não é anticristo. Gostava do Obama, então o Trump era anticristo. Então o pessoal vai trocando, né? A gente faz até uma piadinha lá no grupo dos amilenistas que toda vez que fura uma tubulação em Jerusalém é o fundamento do templo, né? Para o historicista, porque ele vai querer enxergar isso em tudo quanto é lugar. E além do historicismo, né, do preterismo, a gente tem o futurismo, o idealismo, que a gente já falou, e o futurismo trabalha uma dimensão de que quase tudo do texto, à exceção do capítulo 3 para trás, quase tudo acontecerá num futuro. Então, no historicismo, qual a diferença? No historicismo está acontecendo até chegar na grande tribulação, os eventos mais importantes. No futurismo, tudo vai acontecer no futuro, nada aconteceu ainda. Então, eu acho importante a gente compreender. Por que isso? Porque o nosso método interpretativo vai determinar como a gente olha o texto. Então, assim, o pastor Rafa olha num método diferente do meu. Então, por isso a gente chega necessariamente a conclusões distintas de uma mesma escritura. E aí considerar também alguns elementos da literatura apocalíptica, né? O livro de Apocalipse ele tem uma tripla característica. Ele é um livro epistolar, do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, ele é um livro com literatura apocalíptica, embebendo ele durante toda a caminhada ali. Então, ele se torna um livro profético também, porque ele tem profecias que hão de se realizar, até porque eu acredito que muitas delas acontecerão. E aí, feita essa introdução, longa introdução, inclusive, falando especificamente do amilenismo, até para o pastor Vanderlei poder comentar, então, assim, em relação à tribulação, para o amilenista, não faz muita diferença, porque a gente interpreta o milênio como algo... Só um instante, porque o senhor também é milenista. Né? Exato, para deixar claro exato. aqui, assim como o pastor Vanderlei. A gente está junto aqui, está junto nesse mistério. Já concluindo. Então, nós somos amilenistas porque a gente entende que o milênio ele é figurativo. O milênio ele é inaugurado com a ressurreição de Cristo e ele é terminado com a sua segunda vinda, onde necessariamente inicia-se a eternidade, que é uma perspectiva muito diferente dos nossos irmãos de outras tradições escatológicas. Então, resumindo, basicamente, essa é a minha perspectiva a respeito da tribulação. E o que é a tribulação? A tribulação é parte dessa estrutura do milênio. No final do milênio pode se acentuar e ter um evento mais relacionado à tribulação? Pode, mas ele continua sendo metafórico, simbólico, não é um período literal, e quando ele acabar é quando a gente perceber o cumprimento das profecias de Apocalipse com a segunda vinda especificamente. Então, mas aí agora, assim como eu perguntei para o pastor Rafael, também gostaria de saber do pastor André de qual embasamento o senhor tem para dizer para acreditar que não é no sentido literal o milênio, quando a gente fala do milênio. Eu posso citar aqui o próprio texto de Mateus 24, Mateus 25, o sermão escatológico de Jesus, porque ali, na minha concepção, Jesus fala de duas coisas, né? Jesus fala
Os discípulos perguntam para ele quando acontecerá essas coisas, né? E quando inaugurará o seu reino. Basicamente, essa é a ideia desse contexto. E Jesus está fazendo o seu sermão escatológico e, para mim, ele está descrevendo na destruição de Jerusalém exatamente a grande tribulação. Então, os eventos que a gente observa em Apocalipse são eventos relacionados dentro da perspectiva preterista, claro. São eventos relacionados à destruição de Jerusalém. E aí, eu costumo brincar que o milênio, né, que é o Apocalipse 20, o milênio só existe uma vez na Escritura, que é no Apocalipse 20, né? Então, assim, se a gente não anda na rua e vê rabo balançando o cachorro, por que quando a gente olha a Bíblia, a gente vai ver o rabo balançando o cachorro? É uma brincadeira. Mas é essa ideia de que a tradição da igreja ao longo da história, majoritariamente, interpretava o milênio como um aspecto, uma coisa simbólica, né? Depois isso vai sendo evoluído, especialmente depois da reforma, mas aí é papo para um outro momento e eu não quero falar mais porque o pastor Vanderlei já está me olhando torto aqui. Não, nada. Antes da gente Tô passar aqui. para o pastor Vanderlei, eu acho que é interessante a gente conceituar já milênio, já que a gente está falando tanto de milênio, a gente já Você pode abrir aí no conceituar. seu celular, que o meu tá carregando. Abrir o quê? O livro de Apocalipse 20 foi o que a Apocalipse gente 20. mais viu, né? O capítulo 20 de Apocalipse falando sobre a questão do milênio, né? O milênio a gente até deixou aqui separado, mas uma coisa está intrínseca na outra. Que é citado, se eu não me engano, 5 vezes, né? Quando fala sobre os 1000 anos, que é um período que vai ter paz na Terra, que Satanás vai estar preso e Jesus vai governar. Esse é o período dos 10 anos. Você quer ler, Tami? Sim, posso ler. Eu vou ler só um trechinho pra gente não se alongar muito. Sim. E diz assim, então, isso em NVT. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo, o fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados, inclusive que, né, foi mencionado aqui, por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, esse é o versículo que que a Bíblia fala sobre o milênio. E aí, pastor Vanderlei? Então, a gente precisa começar pensando o seguinte. A gente, quando fala escatologia, a gente fala o final dos tempos. Já começamos com esse problema. Porque a escatologia e o Apocalipse não é para falar do final, mas da finalidade. O propósito que Deus está conduzindo a história até ela chegar ao ápice dela. O Apocalipse não é para falar do fim como término, mas é para falar do fim alcançando uma finalidade, alcançando um propósito. E todo o livro de Apocalipse, ele está direcionado para uma mentalidade. Os primeiros cristãos estão sofrendo perseguição, eles estão debaixo do domínio do imperador Domiciliano, diferente do que o pastor André aqui falou. Eu acredito que Domiciliano é o imperador que governa nesse período em que João escreve, o vidente lá, exilado, ele escreve. E o poder romano oprime a igreja de tal forma que a igreja está sendo quase devastada, destruída. Então o livro de Apocalipse nasce no momento em que eles precisam de respostas. O que vai acontecer com a gente? Então o livro, ele é um livro figurativo, ele é um livro cheio de símbolos, ele é um livro cheio de números. E qual é a intenção disso? É dar, a partir dessa simbologia toda, dar uma direção. Quando chegar o fim, como é que vai ser o fim? O milênio, ele quando é relatado aí no capítulo 20, que é o único texto que fala sobre o milênio, ele é parte dessa estrutura do Apocalipse. Ninguém acredita que no livro de Apocalipse tem 7 taças, 7 espíritos. Eu acreditava. Todo mundo... Não. Meu sonho sendo destruído. 7 copos gigantes. Inclusive, copos acredito gigantes. que no Julieta. julgamento vai ter o telão passando os nossos Não. pecados. Olha só.
Veja bem, pense comigo aqui. O telão é brincadeira, tá, gente? Gente, por favor. Vocês não podem achar que os 4 cavaleiros do Apocalipse são literais. Eu achava o máximo. Gente, eu tô aqui arrasada. Pelo amor de Deus. Você que mora no Jockey Eles são- Club, cuida. Eles são representativos. Gente, é por isso Representativos que é tão de difícil. situações que irão acontecer e que nós vamos Eu experimentar. tô me sentindo aqui uma vergonha. Os cavaleiros, eles estão ligados aos 4 pontos cardeais, quer dizer, eles vão rodar o mundo inteiro. A ideia é de mostrar uma realidade universal Gente. daquilo que vai acontecer no mundo todo. E eu sabe? pensando nos 7 selos. Os 7 nas selos. paradas Eu assim. achava. Tudo Os isso, selos, as trombetas. tudo isso é simbolismo para falar de realidades espirituais. O livro de Apocalipse tem uma realidade espiritual por trás, não é literalismo. Por isso que a gente tem tanto problema, que a gente começa a tratar a coisa que é simbólica como literal. E aí você não consegue ajustar. Gente. Os 1000 anos, não existe 1000 anos. Por exemplo, pro amilenista, como eu, Fazer pastor só um André... comentário, na nossa posição, a gente não tem dificuldade em ver 1000 anos como não sendo literais, como sendo um período longo de tempo. A nossa única dificuldade é não compreendê-lo, compreendê-lo como já inaugurado. Compreendemos ele como não inaugurado por conta de alguns detalhes. Por exemplo, o anjo profetiza a Maria dizendo que o filho dela herdaria o trono de Davi. Este trono de Davi, Jesus nunca se assentou sobre ele. Alguém pode dizer, mas é o trono do céu. Não, o trono do céu não é o trono de Davi. Existe Jesus já reina, mas ainda existe um reino terreno que cremos ainda ser inaugurado. E aí, nesse reino terreno, e aí sim, concordamos, pode ser figurado, inclusive, não serão 1000 anos contados, serão Mas 1000 não anos... Então, para você período- também, os Jesus selos vai são ser simbólicos, nenhum, pastor. Porque não faz O que sentido. cremos é o governo de Jesus sobre toda a terra. Não fica aqui, por Mas favor. por que Jesus Fique aqui, haveria de por favor. reinar? E por que ele vai herdar o trono de Davi? Não vai herdar o trono de Davi. Isso é simbólico. Isso quer dizer que Jesus vai ocupar a mesma preeminência que Davi tinha. Porque todo rei, se você ler o livro dos reis, todo o livro dos reis tem um modelo de reinado, é o de Davi. Todo rei perfeito é o rei semelhante a Davi. É somente isso. Não vai ter um governo de Jesus na terra. Não vai ter um governo. Jesus não tem. Para nós, sim. Para nós, sim. Aí Porque esse tempo de simbólico. paz, exato. Pra gente é simbólico. Sim, pra sim, gente sim. não. Pro texto de Apocalipse. E é bom que já pega o gancho pra gente falar mais afinco sobre o milênio, né? Sim, porque a gente tem várias escolas, né? Exatamente. Várias o teorias. milênio é a volta de Jesus em relação aos 1000 anos, né? Período de 100 anos, Apocalipse 20, período de paz na Terra. Temos pré-milenistas, as pessoas que são pré-milenistas, né? Que depois da volta de Jesus vai acontecer o milênio na Terra. Nós temos pós-milenistas que creem que antes do retorno de Cristo, a humanidade alcançará um período de paz e justiça na Terra por meio do evangelismo da igreja em todo o planeta. E os amilenistas, né? Pastor André, pastor Vanderlei, que Jesus vai voltar e instaurar o milênio, mas isso vai acontecer no céu e dará início a um novo céu e a nova A terra. gente também tem forma... mais um, Mayara, que é o dispensacionalismo. Exatamente. Eu posso tentar contribuir aqui? Claro, pastor, porque eu tenho com medo de estar falando Por besteira. favor. Não, assim, o grande ponto, por isso que eu falei que era importante a gente preocupar-se com a chave hermenêutica. Porque é ela que vai trazer algum sentido para essa discussão. Porque, de fato, tem os princípios hermenêuticos. O pessoal que é pré-tribulacionista, geralmente, ele está mais ligado à questão dispensacionalista. Você pode definir pra gente o que é dispensacionalismo? Posso. Que a gente não tem duas grandes tradições relacionadas à maneira com que Deus se relaciona com o mundo, né? com a realidade criada, com o homem especialmente. A primeira delas, e majoritariamente no Brasil, é o dispensacionalismo, assim, majoritariamente é muito majoritariamente. Especialmente nas igrejas de origem natureza pentecostal e até neopentecostais, aquelas que se preocupam com escatologia, majoritariamente são dispensacionalistas. E você tem o aliancismo ou pactualismo, dependendo de como você vai chamar. Então, basicamente, a dispensação ela é a seguinte ideia. Deus se relaciona... Deus administra a sua relação com o homem de alguns modos especiais. Então, ele teve um modo de administrar na criação até a queda, que alguns vão chamar de dispensação da inocência. Depois, ele teve uma outra maneira de administrar até Noé. Depois, uma outra maneira de administrar até Abraão. Depois, uma outra maneira de administrar de Abraão até Moisés e tal. E aí, então,
ele tem, que é a dispensação da lei, né? Todo mundo já viu isso em algum momento na igreja. Ah, não, mas isso aí era na época da lei. Na Sim, dispensação sim. da lei. É dispensacionalismo. Você está ouvindo dispensacionalismo, talvez não esteja compreendendo. E até aqui você tem a dispensação da igreja, que é a Era da Graça, né? Chamada Era da Graça, ou Era do Espírito. E aí você tem um hiato, que na verdade ele é o pequeno hiato escatológico, que geralmente o dispensacionalista vai interpretar isso como a grande tribulação. O hiato escatológico entre a sexta e a sétima tribulação, considerando 7, é exatamente... Perdão, a dispensação... É muito nome, né, bicho? Pô, começa a embolar. É exatamente a tribulação. Então, a tribulação, ela é o gancho, o gatilho, que vai inaugurar o milênio. Por isso que ela tem tanto peso para quem é dispensacionalista, especialmente o pré-tribulacionista. Porque ele está esperando esse negócio. Então, quando vier a dispensação, quando começar a tribulação, ele sabe que dentro daquele período cronológico, que geralmente é de 7 anos, aí vai fazer aquela divisão de 3 anos e meio de paz e outros de tribulação, ali vai começar, tá pertinho, o milênio vai começar. E aí vai reinar um período de paz. Então, isso é dispensacionalismo, aplicando para a realidade do Apocalipse. E o pactualismo, o aliancismo, trabalha a dimensão de que existem duas alianças. A aliança da criação, que é aquela com Adão, e ela termina no pecado, ela termina na queda. E quando ela termina na queda, começa-se a aliança da graça. Porque tudo que acontece a partir da queda do homem, aqui, no ponto de vista humano, relacionado à história de Deus para com o homem na perspectiva de salvação, em todas as outras perspectivas, é fruto da graça de Cristo, da obra de Cristo, o Cordeiro imolado por Deus desde antes da fundação do mundo de tempos eternos. Então, essa perspectiva vai também influenciar em como eu vou enxergar o texto bíblico. Se eu sou dispensacionalista, isso necessariamente vai me levar para um lugar. Se eu sou aliancista, isso necessariamente vai me levar para outro lugar. Não sei se eu consegui explicar, mas... Conseguiu, e é muita tentei, coisa, né, gente? Vai É comentando punk, né? aí, gente. Vocês são o quê? Pré, pós, dispensacionalista? Vai falando aí pra gente tipo também. time de futebol, você pode... Assim, a questão que a gente hoje tem uma maioria gigantesca de dispensacionalista, ainda bem que eu não sou, porque eu não preciso ficar falando essa palavra porque eu não consigo falar aqui com facilidade. Então, mas isso é uma realidade muito recente, comparado com que a igreja tem 2000 anos. Própria. Comparado com que a igreja tem 2000 anos. Porque essa efervescência se deu no século XIX. Porque a igreja, de forma, nesses 21 séculos, basicamente em 18 séculos, ela foi muito mais aliancista do que dispensacionalista. Porque isso se dá com o crescimento do movimento pentecostal no século XIX, século XX. Então, assim, inclusive, os dispensacionalistas, durante uma boa parte do tempo, foram considerados movimentos marginais dentro da igreja. Inclusive, loucura. porque eram vistos como essa teologia, que hoje é tão popular, e aí eu já faço a provocação, hoje é popular, mas foi na história da igreja vista como uma ameaça à própria igreja e vista como uma distorção da escritura. Não estou dizendo necessariamente que seja uma distorção, porque também seria Réplica do pastor ofensivo. Rafa. Ô, pastor Seria ofensivo. Rafa. Não, Mas olha só. digo que não é o que, na minha opinião, está lá na escritura. Não, só pra fazer gente- quebrar um pouquinho o gelo aqui, que eu tô adorando os comentários de uma pessoa falou que é pré-tribulacionista por conveniência. Lucas Mota, porque não existe a possibilidade de estar aqui na grande tribulação. Eu apoio. E uma pessoa... faltou uma jaqueta de couro pra você também, pastor Rafa. Gente. Ih, rapaz. Tá frio Mas- aqui. Se tiver alguém patrocinando Mas aí, é por quiser... causa do meu frio. aniversário. Não, na verdade, é porque é meu aniversário. Eu tô tentando mandar uma indireta pra alguém aí pra ver se... O frio é porque a gente trouxe um presbiteriano aqui. Com certeza eu faço questão. Sensacional. O problema é o Rafa se animar, que aí vai ficar quente. Aí Eu peitei É agora. equilibrar, né? Fala, pastor Pastor Rafa Rafa. é Eu sou pré-milenista. pré-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, dispensacionalista, apesar de compreender que uma doutrina não depende da outra. A gente tem diversas pessoas que advogam pelo pré-tribulacionismo independente do dispensacionalismo. O fato de ser uma doutrina relativamente nova não é
um caráter denigridor por total, no sentido de que você tem, por exemplo, a doutrina do sacerdócio universal. Né? Você tem ali depois da reforma, praticamente. Então, você começa a gente vai entendendo a palavra. Então, pra gente não tem tanto problema isso. Eu acho que era isso que eu queria falar só. Eu não tinha mais muito a Vocês querem comentar, um né? café? Eu aceito. Então, Um café, Eu um aceito a cappuccino? questão totalmente. de Aceita, ser pastor? novo, quando eu falei, não é desmerecendo por ser Não, novo. por Até isso porque mesmo o que dispensacionalismo concordo. clássico é antigo. Que não é não é a sua posição. Porque você não é dispensacionalista clássico, né? Posso só fazer um outro Claro, comentário pastor. brevíssimo? Só para ressaltar que um elemento assim, distintivo do dispensacionalismo é exatamente a ideia de que há uma ruptura entre Israel e igreja. Então, isso é importante a gente pontuar. Porque, por isso que você tem profecias que, na perspectiva dispensacionalista, elas são específicas para Israel, Eu li elas vão se isso. cumprir. Acho que eu anotei. E aí, Israel ele tem esse papel escatológico, né, Rafa? Muito, muito significativo para essa tradição por causa disso. Então, existem algumas promessas que precisam se cumprir com Israel, que vão startar lá o relógio escatológico na perspectiva dispensacionalista, e isso vai, obviamente, influenciar a igreja. Então, Deus tem um plano específico, meio que paralelo assim, para Israel e para a igreja. Isso que o dispensacionalismo advoga também é um elemento importante.